Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Jean Nunes falando em mais um mini aulas Pesquisa e Direito com o tema Improbidade Administrativa. Hoje nós vamos ver neste episódio quais são os agentes que podem praticar atos de improbidade administrativa, isto é, quais são aqueles que podem ser os réus numa ação civil pública por improbidade, promovida pela pessoa jurídica lesada ou pelo Ministério Público. O episódio está imperdível, vem comigo! Muito bem, já analisamos que a improbidade constitui um ilícito de natureza civil administrativa, não é um ilícito penal, embora possa ter repercussão penal, e também pode configurar um ilícito, uma infração administrativa. Hoje nós vamos analisar quem é que pode ser réu da ação de improbidade, quem pode ser o sujeito ativo, isto é, aquele que praticou o ato de improbidade administrativa. A resposta nós vamos encontrar no artigo 2º da Lei 8.429 de 1992. Mas antes de ir para esse artigo 2º, eu preciso te trazer à memória a clássica classificação dos agentes públicos que você encontra, por exemplo, na obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é uma das grandes referências do administrativo no Brasil. Nesta obra, ele classifica os agentes, agente público é gênero que engloba pelo menos as seguintes espécies: o agente político, os agentes administrativos e os particulares em colaboração com o Estado. Os agentes políticos, aqui em linhas bastante gerais, são aqueles que ocupam os cargos na condição de membros de poder. Cargo, emprego ou mandato na condição de membros de poder. São os membros do Ministério Público, da magistratura, do Poder Legislativo, os altos escalões do Poder Executivo e outros agentes, como membros dos Tribunais de Contas, há quem sustente também os membros da Defensoria Pública. Enfim, são os agentes que ocupam os cargos mais relevantes, digamos assim, de importância crucial dentro da estrutura do Estado. Os agentes administrativos são os servidores, os empregados públicos, aqueles que ocupam cargo ou emprego, e os contratados temporários. E os particulares em colaboração com o Estado são aqueles que, mesmo não integrando o Estado com um vínculo permanente, ou o fazem por iniciativa e em nome próprio, estão desempenhando ainda assim uma função estatal. Pois bem, a lei de improbidade diz que pode praticar improbidade administrativa não é qualquer servidor, qualquer empregado, qualquer agente público. Essa previsão se encontra lá no artigo 2º dela. Pode cometer ato de improbidade qualquer agente público que, transitório permanentemente, com ou sem remuneração, desempenhe cargo, emprego, função, mandato, uma contratação temporária, qualquer que seja a pessoa que desempenhe uma função estatal, repito, com ou sem remuneração. Questão, portanto, interessantíssima, parece simples, mas não é. Vamos aqui a algumas complexidades acerca do tema. Primeiro, já é possível que o agente particular seja punido por improbidade administrativa? É, mas atenção. O próprio artigo 3º da Lei de Improbidade estabelece que mesmo aquele que, não sendo agente, se beneficie e tire proveito dos atos de improbidade, ele pode ser responsabilizado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, sofrendo sanções similares àquelas que o agente público vai sofrer. Claro que não todas, porque algumas são específicas da condição de agente, mas sanções similares. Agora, atenção. Pode a ação ser promovida só contra o agente público? Pode. A jurisprudência do STJ é no sentido de inexistência de litis consórcio passivo necessário entre o agente e o particular. Perfeitamente possível. A ação pode ser promovida só contra o particular? Não pode. Porque a improbidade é um ilícito civil administrativo. Necessariamente haverá a presença de um agente público. Se não houver a presença de um agente público, pode configurar um ilícito, mas não a improbidade. Já estou confuso. Você está dizendo que não tem litisconsórcio necessário? Não tem. Mas o agente particular pode ser punido? Pode, mas só se tiver a presença do agente público. Exatamente. Então, a ação pode ser promovida só contra o agente? Pode. Pode ser promovida contra o agente e contra o particular? Pode.
só não pode ser promovida apenas, me ajudem, contra o particular. Jean, quando se fala que a ação pode ser promovida contra o agente público, engloba qualquer tipo de agente? Engloba, por exemplo, a figura daqueles que ocupam os mais altos escalões, também os agentes políticos? Esse é um tema interessantíssimo, mas eu vou deixar claro para o nosso próximo Pesquisa de Direito. Até lá!